GitOps vem da junção das palavras Git e Ops, que significa operações. Então, será que isso significa que basta colocar toda a parte de operações e de infra no meu repositório Git? Claro que não, né, pessoal? Isso é só uma parte do que a gente tem que fazer. Então, se você quer saber exatamente o que é GitOps, para que ele serve, os problemas que ele resolve e por que você tem que adotar o mais rápido possível nos seus projetos, fica comigo até o final desse vídeo. O que é GitOps? Vamos ver algumas definições de empresas. Em cada uma vou ressaltar um ponto diferente para que você pegue a visão do que é esse bicho. Mas bora para as definições. Segundo a Red Hat, o GitOps é um conjunto de práticas para gerenciar configurações de infraestrutura e aplicação usando o Git. No GitOps, o Git é usado como uma fonte única de informações para a infraestrutura e aplicações declarativas. A gente começa a perceber a importância do Git no GitOps e começa a entender que a parte de operações, ou seja, o Ops do GitOps, se relaciona com a parte da infraestrutura necessária para colocar a aplicação para rodar. Já segundo a empresa GitLab, GitOps é um framework que usa as melhores práticas de DevOps, como controle de versão, colaboração, compliance e CI/CD, que é Continuous Integration, Continuous Delivery e Continuous Deployment, aplicadas na automatização da infraestrutura. Esse fato é bem interessante, pois a gente percebe que o GitOps se aproveitou de boas práticas já existentes no DevOps para implementar e melhorar a automatização da infraestrutura. Daqui a pouco vou deixar mais claro para você o que é essa automação da infraestrutura. Então, se você quer aprender mais sobre DevOps, escreve aí nos comentários para que eu possa fazer vídeo sobre isso. Continuando, o site gitops.tech define o GitOps como um modo de implementar a implantação contínua, que é o Continuous Deployment para aplicações na nuvem. E o foco é numa experiência centrada nos desenvolvedores, usando ferramentas com as quais já estão acostumados, como Git e ferramentas de implantação contínua. Isso é bem importante, pois a gente percebe uma tendência cada vez maior dos desenvolvedores se envolverem em mais atividades do que somente o desenvolvimento da aplicação. Então, só abrindo um parênteses, antigamente os desenvolvedores desenvolviam basicamente, faziam testes manuais. Depois começaram a fazer testes automatizados, depois viraram full stack fazendo o back-end e o front-end, depois passaram a usar containers no ambiente local, agora estão se envolvendo em infraestrutura. Esse fato é bem importante porque a gente começa a perceber que tudo está sendo codificado. Desde a parte de testes, por exemplo, o ambiente que você usa, usando Docker Compose, e agora até mesmo a infraestrutura. E quem entende melhor de códigos do que os devs, na verdade? Mas agora, fechando parênteses, vamos para a última definição e depois vamos ver os modos de aplicar o GitOps. Segundo o CloudBees, o GitOps usa o Git como única fonte de verdade e armazena o estado desejado do sistema no controle de versões, ou seja, no Git. Grava isso, galera. No GitOps você mantém o estado desejado para os seus ambientes e para a sua aplicação. Mais para frente vamos retomar essa informação. Outro ponto é que é visível para todo mundo que tem acesso ao repositório todo o histórico de alterações, de modo que todos possam não só ver, mas principalmente auditar as alterações, sendo possível fazer isso por meio dos commits. Isso é muito importante. O GitOps permite que você saiba exatamente quando foram feitas as alterações, quem fez, por que fez, se foi necessário reverter em algum momento, enfim, você adquire um controle muito maior na sua infraestrutura. Beleza, já entendemos que as nossas configurações referentes à nossa infraestrutura têm que estar no Git. Mas muitas equipes se perguntam se é mais recomendado usar um único repositório para armazenar tanto a aplicação quanto as configurações de infraestrutura, ou se é melhor separar em 2 ou mais repositórios. Em geral, é recomendável você utilizar um repositório exclusivamente para armazenar as configurações da infraestrutura, representado na figura por esse repositório verdinho. E eu vou mostrar algumas razões para você. A primeira razão de usar repositórios independentes
é que se você precisar fazer uma alteração somente na infraestrutura, como por exemplo, aumentar o número de réplicas, você não vai ter que passar por todo o fluxo de construção e implantação da aplicação, o que deixa a mudança muito mais rápida. A segunda razão é que os logs que você vai ter da sua parte de infra ficam muito mais limpos. Então, quando você precisar investigar o histórico das alterações realizadas no seu ambiente, você só vai ter que olhar os commits referentes a essas alterações, não vão estar misturados os commits da aplicação. A terceira vantagem é que fica uma estrutura mais fácil de compreender, principalmente no caso de aplicações compostas de mais um módulo implantadas como uma única unidade. Por exemplo, quando a gente usa microserviços, a gente pode ter diversos repositórios. Então ficaria estranho escolher o repositório de um microserviço em específico e colocar junto a infraestrutura utilizada por todos. Fica uma estrutura bem separadinha, onde cada repositório tem uma função bem específica. A quarta vantagem é que você obtém um melhor controle de acesso. Isso é importante porque nem sempre a mesma equipe que desenvolve a aplicação é a equipe que cuida das configurações dos ambientes. Então, tendo repositórios separados, você pode dar permissões específicas em cada repositório. Então, por exemplo, os devs podem olhar simplesmente o repositório com o código da aplicação. Já o pessoal que cuida da parte de operações consegue ver somente o repositório de infra. Isso é importante também porque ajuda a evitar erros, né? Já que cada equipe vai estar focada somente naquilo que ela realmente entende, né? Não corre o risco dela fazer uma alteração indevida. E a quinta e última vantagem é a possibilidade de evitar loop infinito. Então, se a gente tem pipelines automatizadas, ou seja, fluxos automatizados no nosso repositório, e está tudo num repositório só, eventualmente algumas alterações nas configurações de ambiente podem disparar um loop infinito de jobs de construção e gatilhos de commits. Com repositórios separados, isso não ocorre. Beleza, então já vimos as vantagens de utilizar repositórios independentes. Vamos ver agora um modo de implementar o GitOps, mas fique bem claro que esse é o modo errado, ou talvez, para não ser tão drástico assim, o modo menos adequado de fazer GitOps, que é usando uma estratégia baseada em push. Vamos entender melhor o que isso significa. Vamos primeiro olhar como seria a estratégia baseada em push quando a gente utiliza um repositório único, que, como eu comentei com vocês, não é o modo mais adequado, né? Então a gente pode ter codificada a nossa infraestrutura definida com Terraform, que vai ser responsável, por exemplo, por subir máquinas lá na nuvem para rodar a nossa aplicação. A gente pode ter a parte de configuração também codificada, usando, por exemplo, o Ansible, que vai ser responsável por instalar aplicações nas nossas máquinas, configurar o cluster Kubernetes, por exemplo. A gente tem os manifestos do Kubernetes para definir como que é a implantação da nossa aplicação no cluster Kubernetes. E, por último, nós temos o código da aplicação, definido, por exemplo, com o Spring Boot. Aí a gente pode ter um único repositório Git, né, conforme eu comentei, e gravar todas essas informações lá nesse único repositório. Nele, por sua vez, pode estar configurado para rodar um processo automatizado, que a gente costuma chamar de pipeline, né? Que vai ser responsável por fazer a parte de CI/CD. Então, o que vai ocorrer normalmente? A gente vai criar uma imagem Docker da nossa aplicação e publicá-la num registry do Docker. Essa pipeline também vai ser responsável por instanciar as máquinas para a gente lá na AWS, por exemplo. Além disso, vai fazer a implantação da nossa aplicação no cluster Kubernetes e essa implantação vai disponibilizar a aplicação para os nossos usuários.
Então esse é o caso da estratégia em push com um repositório único. Se a gente fosse implementar essa mesma estratégia com mais de um repositório, ficaria assim. Se a gente divide em dois repositórios, um para aplicação e um para infra, a gente vai ter um processo muito parecido. A gente tem o código aqui da aplicação, que quando ele é alterado, dispara uma pipeline que pode gerar a imagem da aplicação e publicá-la num Docker Registry, além de também poder automaticamente fazer uma alteração no código aqui de infra, informando, por exemplo, o nome novo da imagem que foi gerada. Uma nova versão, por exemplo, vai ter uma tag diferente à imagem Docker. E quando tiver essa alteração aqui, ou se a gente não faz essa alteração na aplicação, mas faz uma alteração nos recursos de infra, no Terraform, do Kubernetes, no Ansible, essa alteração vai lá para o repositório, também vai ser disparada a pipeline referente ao repositório de infra, e ele sim vai fazer essas alterações no ambiente, como por exemplo subir ou descer máquinas, né? Implantar a aplicação no Kubernetes e esse por sua vez vai disponibilizá-la para o usuário. Tem alguns problemas nessa abordagem que eu vou tratar, mas um que a gente já consegue perceber é o seguinte: as alterações no nosso ambiente elas ocorrem somente quando há alterações aqui nos arquivos que estão no Git. Porém, imagina que alguém, seja uma pessoa da própria equipe, ou um hacker, ou quem quer que seja, fez uma alteração direta aqui, sem alterar esses arquivos. Nós não vamos ter um modo fácil de perceber que o estado atual é diferente do estado desejado que está mencionado aqui no repositório de infra. Então a gente vai ter essa defasagem e vai por terra aquela história do Git ser a nossa fonte única de informação, né, sobre a infraestrutura. Além disso, a gente tem um problema de segurança quando a gente usa a estratégia baseada em push, porque as credenciais de acesso ao seu ambiente ficam armazenadas na ferramenta de CI/CD, além de ser mais difícil controlar o acesso. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina que no GitHub lá, a gente vai ter que ter as informações com as nossas chaves da AWS para criar nossas máquinas. Nós vamos ter que ter o token lá de acesso ao cluster Kubernetes. Então, se algum invasor conseguir roubar a nossa senha e acessar a nossa ferramenta de CI/CD, onde está o código do Git, já automaticamente essa pessoa vai ter acesso a toda a nossa infraestrutura, podendo causar muito mais danos, né? Um outro problema é a necessidade de monitoramento externo para detectar mudanças nos ambientes, que é o que eu comentei com vocês. Como o único momento que a gente altera a nossa infraestrutura de forma automatizada é quando a gente altera as informações no Git. Se essa alteração ocorrer por qualquer motivo diretamente no ambiente, a gente não vai ter um jeito fácil de detectar desvios entre o estado atual e o desejado. Para resolver isso é que foi pensada a estratégia baseada em pool. Então, esse é o jeito mais adequado da gente implantar o GitOps. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso like a boss. Na estratégia baseada em pool, o que muda para a gente? A gente, como eu falei com vocês, idealmente deve ter dois repositórios, um para o Git e outro para a infra. Mas qual que é a diferença? Quando a gente faz uma alteração na aplicação, novamente é rodado a pipeline, é gerada a imagem, tudo certinho. E isso pode disparar uma alteração aqui no Git de infra, com a nova tag da imagem. Só que aqui não é mais a ferramenta de CI/CD que vai aplicar essas alterações no ambiente. A gente vai ter um ser que a gente chama de agente, aqui que roda dentro do nosso ambiente
no caso, por exemplo, poderia ser o Flux, e ele vai estar constantemente monitorando como está o ambiente atual e como está o estado desejado aqui no repositório Git. Quando ele perceber que há uma diferença entre o estado atual e o estado desejado, ele já vai ativar todos os processos necessários para fazer com que o nosso ambiente passe a refletir o estado desejado aqui que está mencionado no Git de infra. Com isso, a gente não precisa ficar preocupado em monitorar o nosso ambiente para detectar esses desvios. A própria ferramenta aqui já faz isso. Além disso, percebam que agora as credenciais do Kubernetes, da AWS, não precisam mais estar nesse cara aqui, no repositório de infra. Então, com isso, a gente consegue ter um controle bem melhor de acesso aqui, utilizando as próprias ferramentas, por exemplo, do Kubernetes, né? Para evitar que, se alguém conseguir invadir esses repositórios aqui, que eles consigam acessar o nosso cluster. Então, é muito mais segurança. Como que a gente pode implementar isso de um jeito ainda melhor? Vamos considerar aqui que a gente tem o nosso repositório de infra. Então, considerando agora, a gente tem lá já o nosso estado atual. Ele está refletindo exatamente o estado do nosso ambiente nesse momento. Está tudo codificado lá, nosso Kubernetes, o Terraform, o Ansible, tudo certinho. A gente poderia alterar direto aqui nesse branch main, colocar uma segunda, uma terceira alteração, né? Porém, a gente ia perder muitas daquelas vantagens que eu comentei que nós desenvolvedores já estamos acostumados, que é o quê? A gente poder puxar um branch, por exemplo, para um branch de melhoria da infraestrutura. Se a gente usa esse branch, nesse momento a gente pode fazer os nossos commits, por exemplo, localmente, né? Fiz uma alteração, uma segunda alteração, e aí a gente dá o push lá para o nosso GitHub, GitLab da vida. O GitHub ou o GitLab, por exemplo, vão rodar a nossa pipeline e podem fazer uma validação automática, se os arquivos estão no formato correto, se eles seguem boas práticas, etc. Essa validação automática pode ser seguida de uma validação humana, né? Uma revisão por pares aqui. O que seria isso? A gente pode pedir um pull request, um merge request, depende da ferramenta que você estiver utilizando, para o branch main. Nesse momento, alguém da nossa equipe pode avaliar e ver se realmente as alterações estão adequadas, se não tem nenhum problema de segurança ou qualquer outro tipo de inconsistência. Uma vez aprovadas essas alterações, elas são adicionadas aqui no branch main, né? Ou como a gente costuma falar, elas são mergeadas aqui no branch main, né? E o nosso agente que está lá no nosso ambiente vai detectar, por exemplo, que houve uma mudança em relação ao ambiente atual e vai fazer todas as mudanças necessárias lá no ambiente. Com isso, a gente aproveita todas as facilidades que a gente já conhecia lá do DevOps e das boas práticas de automatização e consegue ter um controle muito mais fino da nossa infraestrutura, muito mais seguro. Então, para encerrar, vamos recapitular as vantagens de usar o GitOps. Primeiro, a sua infraestrutura está descrita de uma forma declarativa, né, que informa qual que é o estado esperado. Segundo, tem uma fonte única para o estado desejado, que é o Git, como a gente viu, né, e ele promove o versionamento e o histórico de tudo o que ocorreu. Há uma maior segurança, porque, como a gente viu, as informações do seu ambiente lá de acesso não estão armazenadas na ferramenta de CI/CD, e sim dentro do próprio ambiente. E, por fim, o estado é continuamente reconciliado.
que isso significa? Que o agente lá, no caso o Flux, por exemplo, continuamente fica olhando o estado atual e o estado desejado informado no Git. E se houver alguma divergência, ele opera sobre o ambiente para que o estado atual passe a ser igual ao estado desejado. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe aí comentários e se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para receber mais vídeos referentes a ele. Obrigado.